Diagrama de Pareto. Qual é a aplicação? Como é que nós podemos utilizar ao máximo essa ferramenta, essa forma de análise para entendermos determinados cenários, entendermos determinadas situações, né? A gente vai estar fazendo 3 vídeos na sequência e explicando diferentes formas de se entender o Pareto. Uma parte inicial, que é a parte conceitual, uma parte aplicada à análise e estruturação de um Pareto de forma manual e também via Excel. Acompanhe nosso canal, curta, compartilhe e assista esses vídeos para que a gente consiga divulgar esse trabalho e tornar ele mais forte e mais alinhado às demandas da engenharia de produção. Bom, esse vídeo agora a gente vai estar mostrando como nós conseguimos construir a partir de uma análise feita manualmente o nosso Pareto, tá? Aqui, para que você entenda melhor qual é que é a ideia dessa estrutura toda aqui na geração do Pareto, é o seguinte: nós temos aqui a identificação do nosso problema, né? O cenário aqui é um processo produtivo qualquer, né, que foi utilizado como referência. Então nós temos aqui uma relação de problemas, que é a parada de linha, o produto não conforme, o NC, né? Atraso ao cliente, logística lenta, falta de matéria-prima, um operador ou mais operadores faltaram ao serviço, né? Quebra de máquinas e erros na programação, tá? Para que a gente consiga fazer um Pareto, esse modelo aqui ele já foi estruturado do que é a sequência adequada para um processo de geração do Pareto via Excel, né, utilizando Excel. Óbvio que dentro de uma estrutura de cálculo eu vou precisar saber quais são as frequências, né? Eu vou precisar saber depois qual é que é o percentual por problema em relação ao total das frequências que eu vou ter, e na sequência depois eu vou fazer o percentual acumulado então de cada uma das frequências na correlação dos problemas com o total que eu tenho aqui, tá? Então, nesse nosso caso, nós temos uma frequência para a parada de linha com 67 ocorrências, né? Produtos não conforme foram 54 itens não conforme, ou 54 defeitos que aconteceram, né? Com relação a atrasos, nós temos 46. A logística lenta foram 40 ocorrências, ou a frequência foi de 40 vezes. A falta de matéria-prima nós temos aqui como 34 frequências. O operador faltante foram 30. Quebra de máquina foram 23 frequências. E erro de programação 14. Bom, para continuar a nossa demanda, agora nós precisamos fazer o quê? Calcular o somatório de todas essas frequências aqui, né? Então a gente vai fazer o cálculo. O nosso objetivo aqui é fazer toda a análise manual. Então nós vamos considerar o seguinte: o somatório vai ser o quê? 67 mais os 54, mais 46, mais 40, mais 34, mais 30, mais 23 e mais 14 frequências, que é o nosso erro de programação. Aqui nós encontramos um total, então, de 308 frequências que tem algum tipo de problema na nossa análise feita, tá? Bom, agora eu vou precisar fazer o seguinte, ó, para cada problema eu vou precisar verificar o percentual que significam as frequências desse problema aqui em relação ao total, né? Então o nosso total aqui, eu coloquei 304, 308. Esse nosso total aqui, ó, 308 frequências de problemas, é quando nós vamos identificar agora a taxa de cada um dos problemas. Ou seja, eu vou precisar utilizar essa quantidade de frequências que eu tenho de cada problema e dividir pelos 308, né? Então, nesse nosso primeiro caso aqui, eu vou colocar a calculadora para cá, nós vamos fazer o seguinte, ó, 67 dividido por 308. Nós vamos ter 21,75. Aqui o ideal é, se a gente for fazer, já arredondar para cima, né? Então 21,80. Porque se a gente não arredondar para cima, é provável que aqui no somatório final a gente não chegue a 100%, vai ficar 99,90 e alguma coisa, né? Então já se faz um arredondamento para cima
porque no considerar aqui da quantidade de casas, né, ele tem uma tendência a fechar 21,80, tá? O Excel já vai fazer esse arredondamento para chegar em 100% exato aqui, tá? Agora, o nosso próximo valor, 54, dividido pelos mesmos 308, nós vamos ter 17,55%, tá? Depois, o nosso 46 dividido por 308, né, que vai ser 14,93, né? Então, vamos fazer 15 já, né? Dá para fazer 15. O nosso 40 é a frequência do nosso próximo problema. Vamos dividir por 308. Aqui nós temos 13%, né? Depois o nosso 34 dividido pelo total, que é 308, 11,04%. 30 nós vamos dividir por 308, que vai ser igual a 9,75%, tá? Sempre arredondando um pouco para cima, né? A nossa próxima frequência de problemas aqui foi 23, vamos dividir pelos 308, aqui nós vamos ter 7,47, 7,46, deixa assim, depois a gente pode arredondar no outro. E o 14 dividido por 308 vai corresponder a 4,55%, tá? Então aqui nós temos agora a taxa de frequências relacionadas a problema, a cada um dos problemas em relação ao nosso total, né? O que a gente precisa fazer agora é o somatório e precisa fechar 100%, né? Então nós vamos somar aqui, vamos lá, 21,80 mais 17,55 mais 15 mais 13 mais 11,04 mais 9,75 mais 7,46 e mais 4,55. Ó, 100,15. Passou um pouquinho, mas é em função dos arredondamentos que a gente fez aqui. Então, 100%, tá? Aqui nós temos 100%. Agora, o nosso próximo passo é identificar o percentual acumulado. Como é que nós fizemos isso? Eu não tenho nada além dessa primeira linha, então o meu acumulado aqui na primeira linha, né, nas minhas primeiras frequências de variáveis em relação à parada de linha, eu repito o valor que eu tenho aqui, então 21,80. Na próxima linha, quando eu tenho o percentual acumulado, obviamente que eu vou fazer o acumulado de parada de linha com o produto não conforme, né? Então, 21,8, vou colocar para cá, 21,8 mais 17,55. Aqui nós vamos ter 39,35, né? É o nosso acumulado aqui. Esse valor, 39,35, eu vou somar com o próximo que eu tenho, mais 15, né? Então, 54,35. Esse com mais 13, né? 67,35. Esse aqui eu vou somar com o próximo, né? Mais 11,04, 78,39, com o seguinte que eu tenho aqui, né? Então, mais 9,75, vai para 88,14, mais 7,46, nós temos 95,6. Aqui talvez dê alguma diferença em função das casas, né? Vamos ver agora, mais 4,55, a mesma coisa que nós tivemos aqui. Então, somatório fecha 100%, tá? Esse aqui é uma pequena variação em função das casas decimais que a gente utilizou, tá? Então, pessoal, entendendo agora essa estruturação aqui da nossa tabela para gerar o gráfico de Pareto, nós vamos ter o seguinte, então. Relembrando, nós temos um problema, a relação de problemas, nós temos a frequência de cada um dos problemas, nós vamos ter o percentual acumulado e o percentual de cada problema em relação ao total. Ou seja, nós temos 2, 4, 6, 8 problemas, tá? A frequência de cada um deles está especificada aqui, né? Nessa ordem. Lembrando que aqui nós temos uma ordem decrescente sempre, tá? Sempre do maior para o menor, né? Sempre do maior para o menor, vocês podem ver. Isso é obrigatório na estruturação da tabela do Pareto para que a gente consiga fazer
chegar aqui em 100%. Então, eles estão ordenados de forma decrescente, tá? Podem ver pelos valores aqui. Na hora de calcularmos, nós primeiro precisamos encontrar o percentual de cada um dos problemas, 21,8 e assim por diante, né? Automaticamente, como eu tenho a frequência em ordem decrescente, os percentuais aqui, ou a taxa de cada uma dos problemas, vai continuar também da mesma forma, sendo decrescente, né? De novo, aqui em função da quantia de casos que a gente utiliza, ele deu uma pequena variação, mas o objetivo principal sempre é chegar aqui num somatório de 100%, tá? Aqui nós temos o percentual acumulado, então, lembrando, né, esse mesmo percentual da primeira linha, eu repito aqui, porque eu não tenho nenhuma outra referência anterior a ele, e esse valor que eu tenho, 39,35, é a soma desse 21,8 mais esse da sequência, né, que é 17,5, né? E daqui eu vou ter, então, esse resultado de 39,35. E assim por diante, né? Eu vou somando aqui e vou trazendo para cá, né? Então, eu sempre tenho um valor acumulado que eu vou chegar aqui no final em 100%. Então, aqui eu vou ter a diluição da taxa, né? Que somada chega a 100%, porém, não exatamente na última relação de problemas. Aqui no acumulado, como o nome já diz, que é um percentual acumulado, então, no total, na minha última relação de problemas, eu tenho que ter um fechamento em 100% desse total acumulado para que eu consiga, então, ter os dados organizados e poder, assim, construir o nosso diagrama de Pareto, certo? Dentro dessa organização, nós conseguimos tranquilamente transferir as informações e gerar o nosso Pareto. Essa mesma ordem, essa mesma observação é preciso ter quando a gente faz o Pareto lá no Excel. Tá? Lá é muito mais importante ainda ter esse cuidado nessa organização das informações para que a gente consiga ter um Pareto correto, adequado como ele deve ser. Tá? Bom, aqui eu tenho um Pareto já mais ou menos desenhado, né? Eu vou colocar aqui para a gente entender mais em detalhes como é que ele foi feito, né? Então aqui nós temos o diagrama de Pareto, simples assim, né? Nós vamos ter aqui uma coluna Y, que vai representar o nosso total de frequências, né? 308, vocês lembram? E aqui nós temos a nossa taxa de percentual 100%, tá? O nosso diagrama de Pareto, ele vai estar representado aqui, eu já fiz ele, adiantei um pouco. Vocês podem ver que as barrinhas que nós temos, as colunas aqui estão identificando exatamente quais são os nossos problemas que nós tínhamos lá, parada de linha, né? Produto não conforme, atraso ao cliente, logística lenta, né? Nós tivemos falta de matéria-prima, enfim, todos os problemas que nós tivemos naquela tabela anterior que a gente trabalhou estão aqui agora relacionados. Eu já adiantei as colunas e fiz uma representação na proporção de frequências. Vocês lembram que parada de linha tinha uma frequência de 67 vezes, 67 frequências, tá? Então, nós temos aqui o nosso Pareto estruturado agora com uma coluna, duas colunas Y, mostrando o percentual que nós temos, né, de frequências, em termos percentuais, a nossa taxa de frequência, e também a nossa quantidade de defeitos que ocorreram dentro daquelas 8 opções de defeitos que nós temos lá, a quantidade das frequências, tá? Então, o que vai acontecer agora? Nós temos o Pareto estruturado aqui, nas suas quantidades, né? 2, 4, 6, 8 defeitos que nós falamos antes. E agora nós vamos estar criando a curva do percentual acumulado, tá? Lembrando que ela sempre vai chegar aqui no 100%, né? E aí nós vamos ter essa evolução aqui apontando aquele acumulado que nós tínhamos antes naquela coluna dos percentuais acumulados. Basicamente, a curva de Pareto ela vai ter um formato mais ou menos assim, tá? E aí nós temos o quê? Uma forma representativa de percentuais para cada tipo de problema, relacionado sempre às frequências, tá? Aqui tem algumas situações que o pessoal utiliza esse ponto de referência aqui no cantinho, né? Ou então no meio da coluna. Isso não muda muito, vai de acordo com cada projeto ou quem estiver desenvolvendo o seu Pareto, né? Então aqui eu vou fazer essa linha aqui para dar uma orientação quanto à estruturação e posição
dos dados acumulados dos percentuais que nós temos, tá? Para a composição do Pareto, você pode ver. Ele sempre vai estar ligado àquela linha lá. E aqui no final ele já está no 100%, né? Então, quando nós temos essa característica aqui, você pode ver que ele vem para cá 100%, né? Aqui nós tivemos um percentual para 67 frequências de 21%, né? Aqui teria que ser os 21%, 21,8, né? Que era o que nós tínhamos lá. Então eu vou puxar aqui, certo? Tá? Depois nós tivemos os 54. Aqui eu vou colocar para ficar mais fácil de entender. Aqui é 67, aqui era 54. Aqui nós temos 46. Depois nós temos 40. Aqui nós temos frequência de 34. Aqui nós temos frequência de 30. Frequência de 23 e frequência de 14, tá? Esses são os dados que nós tínhamos lá na tabela de antes, né, quando a gente fez a verificação das frequências e definição da taxa da taxa acumulada, do percentual acumulado, tá? Então essas aqui são as nossas frequências coletadas lá no processo, certo? Bom, aqui na próxima coluna, que tem uma frequência de 54, o nosso percentual ficou em 39,35%, né? Então seria alguma coisa do tipo aqui assim, né? 39,35%. Isso aqui eu fiz fora de escala, né, pessoal? Então não vai ficar 100%, mas é só para a gente entender como é que se constrói, né? E aqui por diante, né? Então cada ponto desses que representa a taxa acumulada de frequências que nós encontramos, ele vai estar sempre relacionado a essa coluna aqui, que é a dos percentuais. Você pode ver que ela vai até 100%. Depois, na sequência, a gente vai fazer um vídeo explicando como é que se constrói o Pareto no Excel. Ele vai ficar mais claro também, né? Vai ficar dentro de uma escala de representação. Isso facilita bastante, tá? Mas, enfim, o que nós temos aqui, então, no nosso Pareto, sempre vai ser um gráfico indicativo através de barras, né? Onde nós temos as frequências. Aqui nós temos as frequências, então. E aqui a nossa curva, ela acaba sendo a representação do percentual acumulado. Então, se o 67 corresponde a 21,8%, no acumulado, em relação ao 54, que é a nossa próxima coluna de frequências, nós vamos ter aqui 39,35, que são os chamados dados, né? Depois nós teremos 54,35%. O nosso próximo acumulado é 67,35%. Depois nós vamos ter 78,39%. Tá? O seguinte acumulado vai chegar a 88,14%. E na sequência 95,6% e aqui 100%. Tá? Vocês podem ver que a lógica do Pareto, eu vou puxar aqui um pouquinho, que a lógica do Pareto é essa aí, tá, pessoal? Nós vamos precisar sempre trabalhar com distribuição das frequências na coluna que faz a base do Pareto, né? Que faz a base do Pareto, né? Então aqui nós vamos ter as frequências identificadas, no caso nós temos medidos 8 defeitos, e nós geramos uma curva complementar que representa a taxa acumulada de cada uma das frequências. Então vocês podem ver que 21,8, naquela tabela que nós montamos antes, nós tínhamos uma coluna da taxa acumulada e uma coluna só do percentual, né, que é a taxa de ocorrência. Aquela taxa de ocorrência é que foi sendo somada, gerando o nosso percentual acumulado, que é esse daqui, né? Então ele vai partir da primeira parte que nós temos referência às frequências até chegar ao 100%. Aqui vocês podem ver, né, que dentro do conceito do Pareto, que é naquela regra dos 80-20, né, que a gente sempre fala na proporção 80-20, que muitas vezes 20% dos problemas representam 80% do desperdício, né, da perda, tá? Então, olha só, aqui nós temos uma prova disso, né? Nós temos nos primeiros 3 itens mais de 50% das ocorrências, das frequências de defeitos que já aconteceram. Quer dizer, de um total de 8, 3 correspondem a mais de 50% dos problemas. Então, quando nós tratarmos 3 variáveis, nós já eliminamos mais da metade dos problemas. E ainda assim sobram
outras 5, né, com menos impacto, né. Tanto que aqui vocês podem ver, né, nós temos 4,4% apenas nessa última variável. Se comparar à primeira, né, nós temos uma diferença muito grande, né. Então, esse aqui é o conceito de Pareto, tá? Para quem não havia entendido muito bem, aqui nós conseguimos então representar aquela tabela que nós fizemos antes lá, com os dados e a taxa dos percentuais que nós calculamos, e aí nós conseguimos demonstrar de forma visual como esse cenário se comportou, né? Aqui nós temos então as colunas com as frequências, a taxa acumulada, e quem olhar para isso aqui vai entender muito mais fácil do que quando for utilizar apenas a tabela e ter dificuldade muitas vezes de conseguir enxergar aquilo que está se querendo mostrar a partir de uma tabela que, claro, tem muita informação, tem muitos dados, muitos números, e isso acaba poluindo um pouco a forma visual de identificar a informação. Beleza, pessoal? Obrigado por nos acompanhar. Curta, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e a gente vai evoluindo nesse trabalho e trazendo muito mais informações de temas e assuntos relevantes à engenharia de produção, sistemas Lean de produção, sistema da qualidade, tudo aquilo que tem relação com gerenciamento e aumento de produtividade nas organizações. Um abraço. Obrigado por acompanhar nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos, dê aquele like, ajude a divulgar nosso trabalho, sempre voltado a assuntos relacionados à engenharia de produção, metodologia, filosofia ou cultura Lean, como são diferentes formas de se entender a aplicação desse método. Estamos aí trabalhando para tornar esse trabalho cada vez mais objetivo, mais robusto e tornar a engenharia de produção mais simples de se entender. Esses vídeos foram focados no tema Pareto, que com certeza é uma das ferramentas mais utilizadas em toda a gama de assuntos ou demandas que a engenharia de produção necessita. Obrigado a todos, curta e compartilhe mais uma vez nossos vídeos, muito obrigado por acompanhar nosso canal. Um abraço.